Agora eu vou aprender. Olá para você, bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua casa. É com alegria que eu continuo compartilhando com você esse ensino maravilhoso sobre o novo nascimento. E hoje eu continuo nesse estudo, para que o novo nascimento é algo imprescindível de ser entendido e de ser vivido. Hoje eu trago na sequência, o novo nascimento está intrinsecamente ligado ao reino de Cristo. O novo nascimento está intrinsecamente ligado a Cristo e ao seu reino eterno. Queridos, o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Cristo é uma carta de amor, escrita pelo nosso Criador, convidando homens, mulheres, crianças, a serem recriados à imagem de Cristo, o último Adão. É um convite. O Evangelho de Cristo é um convite à humanidade para ser recriada à imagem de Cristo Jesus, o último homem, o último Adão, melhor dizendo. E é preciso entender isso com o coração e com a mente. Porque o culto a Deus é um culto racional. A fé não é ilógica, a fé é lógica. A fé é para inteligentes, a fé porque nós somos feitos por Deus. E se Ele der uma palavra, essa palavra ela é perfeitamente compreensível na nossa razão. E nós precisamos entender a boa, agradável, perfeita vontade de Deus em tudo que Ele fez. Deus deseja, você que está me ouvindo, Deus deseja te dar um coração novo, um espírito novo, com a vida de Cristo pulsando em cada batimento. Com a vida de Cristo pulsando em cada batimento. Por isso que Jesus falou da necessidade do novo nascimento. Em João, a gente está no Evangelho de João, capítulo 3, eu estou numa série de mensagens, eu te convido a ouvir as outras mensagens, que ainda algumas estão na Face, mas se você não achar mais no Face, porque a Face retira depois de um tempo, está no YouTube, no canal, no meu nome, Ana Gasparotto. Se inscreva lá e veja as mensagens na sequência, olhe na sua Bíblia, analise os textos e que o Espírito Santo de Deus, que nos guia na verdade, possa trazer a luz sobre o entendimento da palavra. Então, Jesus disse, em João 3,7, não te maravilhes de eu te dizer. Não fique maravilhado, não fique surpreso, Necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. E todos nós, tá? Necessário que toda a humanidade, cada um que nasce nessa terra, nasce do nascimento natural. É preciso nascer do Espírito. É preciso nascer de Deus. É preciso nascer do alto. Todos precisam passar pelo novo nascimento. Mas para que isso aconteça, a palavra de Deus diz que o corpo do pecado, que é esse corpo natural que nós nascemos, o corpo que pertence ao pecado, quando eu nasci num corpo natural, que veio do pó e ao pó vai voltar. Esse corpo precisa ser desfeito para quebrar o vínculo com a maldição do pecado que se instalou em toda a humanidade, trazendo corrupção e morte, não só para o homem, mas também para tudo. Então, por isso que tudo se corrompe, não somente o homem se corrompe, mas a gente vê a degradação de todas as coisas que vão se deteriorando. Então, para que isso aconteça, o corpo do pecado precisa ser desfeito, e isso só é possível, é preciso entender que só é possível por meio da crucificação de Cristo. Tá? Por isso que Cristo veio, por isso que Cristo morreu, por isso que Cristo ressuscitou, e isso precisa ser entendido. E para isso você precisa ouvir o Evangelho. Você precisa atentar para o Evangelho segundo Jesus Cristo. É preciso tomar a cruz e seguir após Ele. E quando você entende isso pelo pensamento todo, você vai ver que se a gente pensa em Adão como o primeiro homem que foi criado, e por causa dele, pela sua desobediência, ele abriu a porta da condenação para toda a humanidade. Então Cristo
É o Deus conosco que veio, né, em homem, no corpo humano, né, e com a sua obediência perfeita, ele abriu a porta estreita que conduz ao caminho da vida, a vida eterna, vida com Deus, vida com plenitude, vida que compartilha da glória e da comunhão do Criador. Isso aí está completamente fora da nossa dimensão, mas é algo tão forte, tão glorioso, tão poderoso. Cristo, um desobedece, o outro obedece. Um é natural, o outro é espiritual. Todos nós nascemos em Adão. Precisamos morrer para essa natureza herdada de Adão. A gente não, mas o pecado eu não sou pecador. Não, você precisa reconhecer que você é pecador. Esse era o problema do judeu, continua sendo o problema de Israel. Porque eles acham que são descendentes de Abraão, eles não são pecadores. Não, todos são pecadores, judeus, gregos, gentios, todos nasceram no pecado. Mas a partir do momento que você olha para o Evangelho, crê na obra consumada por Cristo, você morre para essa natureza do pecado. Isso é uma obra espiritual, é uma ação de Deus, como eu falei na última mensagem, sobrenatural, né? Que a gente passa então a viver em comunhão com Deus. O que importa é o que eu sou agora para Deus. Isso pode não ser visível agora, neste momento, nesse tempo que a gente vive, visível aos olhos humanos o novo nascimento, mas é visível para o meu Deus, porque eu estou viva para Ele, participo da sua glória e estarei com Ele para sempre. Tá? Então, mas as pessoas pensam, mas porque muita gente fala, eu creio em Cristo, eu creio em Jesus, mas a obediência de Cristo, o que Ele fez, não é simplesmente algo que Deus concede como se fosse um crédito na nossa conta bancária espiritual. Não é apenas isso. É preciso, né, que eu obedeça a Cristo, siga após Ele, tome a minha cruz e siga após Ele, né? Porque Ele é a fonte de vida. Ele é o Espírito vivificante. É Ele que gera uma nova existência naquele que crê. E isso tudo precisa, essa linguagem bíblica precisa ser assimilada pelo meu entendimento, recebida no meu coração e crida, para que a palavra de Deus opere em mim aquilo para o qual ela foi lançada. Que opere em você aquilo que você crê. A palavra de Deus só opera em você aquilo que você crê. E para que precisa entender? Jesus é a porta estreita pelo qual os homens devem entrar para nascerem de novo e passarem a trilhar o caminho que conduz à vida eterna. Quando Cristo morreu e ressuscitou, Ele não apenas quitou a dívida do nosso pecado, não apenas isso. Ele inaugurou um novo começo. Adão falhou. Adão foi o fruto que não vingou, mas Cristo vingou, aleluias. Como homem, Ele vinga e dá um novo começo para a humanidade. Por isso que não se maravilhe que necessário é você nascer de novo. E todo aquele que crê em Cristo é batizado em Cristo. Esse batismo em Cristo não se refere essencialmente ao batismo nas águas. O batismo nas águas é uma consequência. O batismo que a Bíblia fala que existe uma só fé, um só Senhor, uma só fé e um só batismo, é o batismo na morte. É você, quando você crê, você é identificado na morte de Cristo, uma ação sobrenatural de Deus que inclui você na morte dele pela sua obediência. E você morre para o pecado e nasce de novo para Deus. Você que estava morto passa a ter vida. Você que estava morto espiritualmente recebe um novo espírito, um novo coração da parte de Deus. É sobrenatural, não é visível aos olhos humanos ainda. Porque quando a gente voltar com Cristo, todos verão. Conforme Cristo é, nós também seremos. Agora, nesse processo que resta no meu corpo aqui ainda nessa terra, resta que eu persevere, resta que eu continue confiando nisso, confessando isso, crendo até o fim. No Evangelho, o Evangelho de Cristo não fala apenas de perdão de pecados, fala de morte com Cristo e ressurreição com Cristo. O Evangelho de Cristo completo é perdão de pecados, sim, mas é morte com Cristo e ressurreição com Cristo. Se você estiver anotando, Colossenses 2, 14 e 15. Colossenses 2, 14 e 15. Então, quando Deus mandou Jesus
né? Como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente não está diante de Deus como um juiz que se você aceitar Jesus, eu te declaro inocente. Não, não é assim que funciona. Tem muita gente confundindo justificação, fazendo uma confusão enorme. A gente não está diante de um juiz que simplesmente declara inocentes e nos manda embora. Não, a gente está diante de um pai. Diante de um pai que nos transforma em filhos, novos filhos, participantes da sua própria natureza, com o direito de herdar todas as coisas, participantes do seu reino eterno. Então Deus, em Cristo, Ele não apenas só nos perdoa e está tudo quites, não. Ele nos faz filhos, participantes da sua glória, participantes de quem Ele é. Isso é maravilhoso, amados, isso é grandioso, não há palavras humanas para descrever isso. É inefável, como disse Paulo, né, quando teve a visão, foi arrebatado até o terceiro céu. Ele disse que o que ele viu não dava para falar em palavras. É inefável. Que coisa grandiosa que eu e você que cremos em Cristo temos. Que tesouro! Então, a salvação em Cristo, o novo nascimento em Cristo, não é um simples processo de absolvição, né, do pecado, mas um chamado. O Evangelho de Cristo é um chamado para ser criado novamente em verdadeira justiça e santidade. O Evangelho é um chamado, é uma carta de amor, um chamado de Deus para recriar você na mesma imagem do Filho. Que coisa linda, que coisa forte! Né? E essa nova criatura, essa geração desse novo ser, vive um novo tempo e uma nova realidade. Eu estou no mundo, eu continuo no mundo, mas eu estou vivendo, e é isso que eu e você como cristãos precisamos entender. E você que é cristão, que já entendeu isso, a gente tem que viver nesse tempo. Não é o tempo, esse tempo aqui é o tempo de Deus, Kairos de Deus, o sobrenatural de Deus. Essa semana o Senhor falou muito comigo, deixa esse tempo aí, ele vai passar. Viva no meu tempo já. O tempo espiritual que se sobrepõe a tudo que você vinha passar nessa terra. O tempo que está acima do que os teus olhos veem, que teus ouvidos ouvem, que está na eternidade. Na eternidade. Vivendo um novo tempo e uma nova realidade. Deus não apenas nos declara justos em Cristo. Não é uma declaração como alguns dizem, não é uma declaração. Ele cria o justo. Vou repetir isso, porque tem muita confusão teológica com relação à justificação. Mas faz uma confusão, né? O inimigo sabe como bagunçar, né? Deus não apenas justifica a nova criatura, Ele cria uma nova criatura. E essa nova criatura criada à imagem e semelhança dEle, ela é justa, santa, perfeita, gloriosa, é a alegria dEle, é a coroa dEle. Aleluias! Amém, igreja? Amém para você que crê? O nascimento é a criação de um novo ser em Cristo, resultante da obediência ao Evangelho. Não é obediência a uma religião, não é obediência a homens, não é obediência a seja quem for, é obediência a Jesus Cristo, o Senhor. E para ser filho de Deus, você precisa ler o Evangelho, entendê-lo pela razão, porque o Evangelho é racional. Precisa receber a Cristo com entendimento. E esse recebimento começa por ouvir a palavra. Sem ouvir a palavra, você não vai crer conforme a palavra. Por isso que as pessoas precisam ser ensinadas. Por isso que Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, porque o Evangelho é o meu poder para fazer tudo novo. Tudo se corrompeu, mas eis que faço novas todas as coisas, diz o Senhor. Aleluia! Então o Evangelho é esse poder que precisa ser... Você tem que pegá-lo, examiná-lo, é isso mesmo, o que essa pastora está falando? Pega lá, pega os textos, eu te convido, tenha uma Bíblia, se você não tem, compre. Nas linguagens mais antigas, não nas novas, porque as novas, elas, por querendo trazer um pouco de familiaridade com a linguagem atual, elas deturpam algumas coisas, não é conveniente isso, é bom que você pegue as traduções mais antigas. Mas leia os textos e deixa que o Espírito Santo, quando você faz isso buscando entender a verdade, ela abre para você. Ela abre para a gente quando a gente busca essa verdade. Amém?
É preciso ouvir, sem crer em Cristo, sem entender o Evangelho conforme a palavra do Senhor. O homem não recebe de Deus o poder para ser feito filho de Deus. O poder não está numa igreja, numa denominação, numa pessoa humana. O poder está no Evangelho segundo Jesus Cristo. Então a pessoa precisa ouvir. E hoje, dentro disso, eu quero falar para você o que não é o novo nascimento. Porque o cristão, por alguns ensinos que não são corretos, acaba ficando inseguro, mistura-se algumas coisas, Então, eu quero começar com você, o que não é o novo nascimento? Nascer de novo não se resume, presta bem atenção, a uma mudança radical de vida. Como se fosse eu adotar um novo estilo de vida. A partir de agora eu estou com um novo estilo de vida. Não é isso. Não é. A pastora tem certeza, cuidado, pastora, Não é um novo estilo de vida, nem é uma fantasia ou uma reinvenção ou uma mera transformação de comportamento, não é. Novo nascimento não se resume a isso, não. O novo nascimento proposto por Cristo, que é um nascimento espiritual, portanto, está no nível espiritual, presta atenção, eu estou no natural, você está no natural. Esse nascimento é proposto no nível espiritual, é nascer do alto, é nascer de Deus. Ele vai além da reestruturação moral, vai além disso, vai além, ultrapassa, é mais do que isso. Social, econômico, não se limita a uma alteração de caráter ou comportamento, não se limita, tá? E nem se restringe a uma experiência espiritual abstrata, que toque apenas no espírito humano. Não. O novo nascimento, ele envolve todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que eu vou ler, não está aí, vou ler para vocês, tá? Olha o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Quem que nos santifica, amados? Você está lendo aí na sua Bíblia? Está assim aí, o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Quem que nos santifica completamente? Eu? Você? Jejum? Oração? Não, é Deus quem nos santificou completamente, aleluias. E agora vai falar completo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluias. Olha que texto! A obra é completa de Deus no novo nascimento, não é uma obra de homens, de religião humana, nada humano, o homem não tem parte nisso, é poder de Deus, é obra sobrenatural de Deus. Não se trata de um processo gradual, como se ensina que a santificação é um processo gradual, mentira! É um processo completo, instantâneo. Quando você creu em Cristo, você foi transformado pelo poder de Deus, uma nova criatura que é santa, justa e perfeita. Mas para isso você precisa o quê? Essa conservação, que a gente seja conservados íntegros, perfeitos, até a vinda de nosso Senhor. É aquilo que Jesus falou em outras palavras. Permaneçam na minha palavra. Eu sou a videira, vocês são os ramos. O ramo não tem vida em si mesmo. Presta atenção nessa palavra. O ramo não tem vida em si mesmo. Só se ele estiver ligado na videira. Jesus é a videira. Jesus é a palavra. Eu preciso estar ligado na palavra. Eu preciso permanecer guardando a palavra no meu coração. Eu preciso entender a palavra para permanecer nela e não sair fora com nenhum desvio doutrinário perigoso que pode nos afastar da graça de Deus. Tá? Então, a obra de Deus, através do novo nascimento, é uma obra divina, instantânea e completa, evidenciando algo da parte de Deus para o homem. E não que o homem deva fazer alguma coisa por seu próprio esforço. Não, o novo nascimento não.
Novo nascimento é obra, poder de Deus, é o poder Bará, o poder que criou, o mesmo poder que operou lá em Gênesis, o poder que cria a nova criatura, né? Nós somos nova criação. Isso é muito tremendo, a gente não consegue entender isso, mas a gente precisa confiar que o Deus que falou isso, que faz isso, ele não mente, né? O que o homem precisa fazer, a parte do homem, o que é? Crer, prestar atenção no que Deus falou, crer e perseverar nessa obra, até o fim. Esse processo de novo nascimento é chamado na Bíblia de circuncisão do coração. Eu já falei uma palavra lá atrás sobre a circuncisão. Se você quiser procurar no YouTube, está lá. Então, esse novo nascimento, ele é chamado, lá no Antigo Testamento, como circuncisão de coração, que é um ato espiritual. Ninguém pode cortar o coração, senão morre. Né? A circuncisão do prepúcio do homem é feita pelas mãos humanas, e você sabe, quem é homem sabe como é que é. Mas uma circuncisão de coração, ela mata, cortar o coração, morre. Né? Mas a Bíblia chama de novo nascimento, que ele ocorre através da circuncisão do coração, que é um ato espiritual em que o homem se despoja do corpo carnal, lançando fora a natureza pecaminosa e sepultando essa natureza junto com Cristo, né? Em Cristo ele faz isso. Isso é uma coisa que Deus determinou e acabou. Deus determinou que assim, se você quer participar do reino eterno, se você quer viver a glória de Deus eterna, você precisa entender isto. É a circuncisão do coração que Deus se referiu lá no Antigo Testamento, Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Eu já falei a semana passada. Já falei algumas palavras mais para trás. Deus, olha como a Bíblia, eu gosto de citar esses textos, casando para você como Deus já estava avisando tudo o que ele ia fazer. Deus avisou desde Gênesis o que ele ia fazer em Cristo. Deus avisou através dos profetas a nova vida em Cristo. Olha o que ele fala em Ezequiel, eu vou ler uma parte, Ezequiel 11, 19, onde ele diz: então lhes darei o mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles. Né? E ele fala isso mais vezes em Ezequiel. Eu vou dar para vocês um espírito novo e um coração novo. Aleluias. E esse novo coração e esse novo espírito é operado através da obra consumada por Cristo. Por isso que Jesus Cristo, naquela cruz, agonizando de uma dor que é imensurável, ele teve a força para dizer: está consumado. Está consumada a vontade do meu Pai. Aquele que crer em mim morre comigo, é sepultado comigo, para a velha criação em Adão, e ressurge comigo uma nova geração, uma nova árvore, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado, como a gente viu a semana passada. Essa obra é operada através de Cristo, na sua morte, sepultamento e ressurreição, que no Novo Testamento é chamado circuncisão de Cristo, né? E a circuncisão de Cristo é igual à circuncisão de coração, que é igual ao novo nascimento, tá? Então, essa circuncisão, gente, é muito mais, preste atenção, a circuncisão de coração, a circuncisão de Cristo é muito mais do que transformar comportamento. Moral, é muito mais profundo, entenda, é muito mais profundo do que isso que as igrejas pregam de comportamento. Ela consiste em lançar fora o corpo do pecado, sepultando ele com Cristo. Começa um novo começo, que agora não é visível, mas no nível espiritual já é realidade, porque Deus é assim, a palavra de Deus não volta vazia. Então, novo nascimento é igual à circuncisão de Cristo, é igual à circuncisão de coração, tá? E também é muito importante entender que o novo nascimento proposto por Cristo não está relacionado de forma alguma à doutrina da reencarnação. Tá? Eu tenho muitos amigos que são espíritas, e eu quero falar isso com todo amor, porque o verdadeiro amor, ele fala conforme a palavra do Senhor. Quando Deus disse, né, que o mandamento dele era crer em Cristo, primeiro lugar, né? E amar o próximo como a si mesmo,
Então, quando eu falo a palavra do Senhor para você, eu estou falando amando você como eu me amei a mim mesmo, tendo que abdicar de muitas coisas que eu pensava, renunciar a elas, porque eu entendi que elas são de valor algum diante de Deus, mediante o pensamento de Deus. Então, o que importa não é o meu pensamento, não é o seu pensamento, o que importa é o pensamento de Deus. E o pensamento de Deus na palavra é muito claro. Hebreus capítulo 9, versículos 27 e 28. Hebreus 9, 27 e 28. Veja comigo, por favor. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, é uma ordem de Deus. Toda a natureza, toda a criação obedece ao comando de Deus. E a palavra diz que está ordenado aos homens morrerem uma vez, e vindo depois disso o juízo. Assim, versículo 28, Hebreus 9, 28, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados do mundo, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Lá no céu, Jesus está sentado do lado do trono de Deus, falando: aguenta firme, aguenta que eu venho e vou recolher vocês para mim, aonde eu estiver, vocês também estarão. Aguenta, eu não tirei vocês do mundo para que vocês completem, pregando o evangelho, para que vocês no seu corpo passem aquilo que resta das minhas dores, das minhas feridas. O homem é um ser, corpo, alma e espírito. A partir do momento da fecundação, Deus dá ao espírito, aquele ser passa a ser uma alma vivente, dotado de um espírito. Um corpo, alma e espírito que nunca mais, preste atenção, nunca mais se separa por toda a eternidade. Esse ser tem uma identidade diante de Deus. Eu sou Ana, e quando eu nasci de novo, eu continuei sendo Ana, e vou para o céu como Ana, e lá receberei talvez um novo nome, mas a minha identidade é essa. Você não vai mudar, você vai receber a glória, você vai viver a glória, você vai respirar a glória, mas vai ser a mesma identidade, que não se dissolve, como se prega no Espiritismo, na reencarnação. Tá? Não existe isso na palavra do Senhor. E para você entender isso, eu quero que você siga o meu pensamento, que eu vou falar em seguida. É imprescindível entender que o homem, eu vou repetir, eu falei semana passada, eu tenho falado isso, o homem não é parte ativa na regeneração. O novo nascimento não depende de nada do homem. Mas o novo nascimento é parte ativa na morte com Cristo. Então o que você precisa é morrer com Cristo, a sua parte é morrer com Cristo. E essa condição só é possível quando você crê verdadeiramente no Evangelho. Mente e coração. Mente e coração. O Evangelho oferece vida eterna, mas para alcançá-la é necessário satisfazer a justiça de Deus. Não é a tua justiça, não é a justiça humana, como se prega no Espiritismo. Não é a justiça, não é a minha bondade que me justifica. É o que Deus fez e ponto final. Ele determinou que a salvação do homem, a justiça dele está em Cristo Jesus. E somente quando a gente crê, a gente alcança isso quando a gente crê em Cristo. Por isso que antes da regeneração, o pecador precisa morrer e ser sepultado com Cristo. Aí sim ele ressurge um novo homem e escapou da condenação que é do mundo e passa a viver para Deus, para a glória eterna. Amém? Precisa satisfazer a justiça de Deus. Presta atenção nisso em nome do Senhor. Não é a justiça humana, não é a sua justiça, não é a minha, não é de ninguém. É a justiça de Deus. E a justiça de Deus é Cristo para todo aquele que crê. Aleluias. Quando a pessoa crê em Cristo, Deus opera, né? Ela opera o batismo na morte e a pessoa precisa compreender isso, que ela ressurge junto com Cristo, uma nova criação. É essencial compreender esse processo. Não pode inventar outro. Não existe outro processo, não existe outro caminho, o processo é esse.
morrer com Cristo, ser sepultado com Ele, para assim então, pelo poder de Deus, ressurgir uma nova criação. A pessoa nasce de novo, crendo em Cristo, o Filho de Deus, aleluias. Quando a natureza, aquilo que não é visível, na semana que vem eu vou falar uma coisa que vai mexer mais com vocês, muito com vocês, mas agora por hora eu vou dizer o seguinte: quando a pessoa nasce de novo, crendo em Cristo, o Filho de Deus, o que é mudado é a natureza da pessoa, que não é visível. Isso é obra de Deus. Não se trata de um nascimento biológico, né? Gerado de carne, sangue, vontade do homem. Não é um nascimento biológico, mas é o nascimento de Deus, o nascimento do alto, que Ele opera sobrenaturalmente. É loucura? A palavra de Deus diz que é loucura para aqueles que não creem. Mas para aqueles que creem é o poder de Deus, amém? É para aqueles que creem, como Paulo diz em 1 Coríntios 1,18. Deus é o Criador, Ele faz o que lhe apraz, e Ele determinou que seja assim. Ele criou o homem no Éden com um projeto, o primeiro homem falhou, e agora Ele determina que quem quiser participar do propósito eterno de Deus precisa crer na obra que Cristo consumou. Ponto. Ponto. Se a tua religião, se a tua crença não está baseada nesse fundamento, em nome do Senhor Jesus, ainda é tempo, corrija o teu caminho pela palavra. Corrija o teu caminho em nome do Senhor Jesus, que o Senhor me use como teu instrumento para dizer para você, é tempo ainda de você se converter verdadeiramente e aceitar as cordas de amor que Deus lançou para a humanidade, que é o seu Filho, conforme uma palavra que eu publiquei nessa semana. Jesus é as cordas de amor de Deus atraindo a humanidade de volta para Ele, que se perdeu. Ele, nosso Deus, é o Criador e faz aquilo que lhe apraz. E nós sabemos que Deus é bom. Que Deus tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Aleluia. Jeremias 28:11. E quem somos nós para questionar o Criador? Quem é você? Né? Tem gente que fala, não acredito nisso, o que é isso? Mas Deus falou, você vai questionar Ele? Quem somos nós para questionar o Criador? Eu gosto de uma palavra de Isaías 45, versículo 9, que diz assim: ai daquele que contende com seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Diz o caco ao que o forma: que fazes? O que você está fazendo? Eu gosto dessa palavra, porque ela coloca a gente no devido lugar. Caco de barro. Caco de barro, quem é você? Para dizer para o teu Criador, para o oleiro, o que você está fazendo? Que história é essa de novo nascimento? Quem é? Você é caco de barro. Ai, Senhor Jesus, quebranta os corações para que eles entendam essa verdade. É preciso, sabe o quê? Humildade. Longe de nós a soberba, como essa semana publiquei várias palavras. O homem é soberbo. E às vezes não se apercebe da sua soberba. Isso que é pior. Pior que tem ainda crente soberbo. Isso é pior. Porque o soberbo o Senhor enxerga de longe. De longe. É por isso que o Senhor muitas vezes me incomoda com alguns incômodos com certas pessoas, porque eu não entendo, mas depois eu vou entender. O soberbo o Senhor conhece de longe. Porque aquele que se humilha diante de Deus é exaltado. E se humilhar diante de Deus é crer no que Ele fala. É entender que Ele é o Criador, é o teu Criador, é o teu Criador. E Ele diz para você, olha, agora é o tempo da salvação. Agora é o tempo de você entender que eu enviei meu Filho para que você não morra eternamente, mas que você viva eternamente comigo. É o tempo. Então esse processo tem que ser entendido com uma mente submissa a Deus, não com questionamentos. Você pode até fazer perguntas é saudável no processo de aprendizado, mas não questionamentos que ficam colocando em xeque a palavra. A palavra de Deus não é para ser discutida, a palavra de Deus é para ser saboreada, é para ser comida de uma maneira gostosa, como uma boa refeição espiritual, que nos supre integralmente o nosso ser, que nos fortalece de uma maneira sobrenatural. É preciso entender o que Ele quer que eu entenda, não é o que você quer entender. Tem gente que tem crente que me dói. É crente achar que sabe tudo.
me dói, nossa, me dá um negócio. A gente ensina um pouquinho, a pessoa acha que já conhece tudo a Bíblia. Meu Deus, eu estou aprendendo até hoje. Eu não paro de aprender. O Senhor fala comigo de mil maneiras. Ele fala comigo com eu dormindo, eu acordo, eu preciso ter bloco do lado da minha cama. Eu preciso ter um papel do lado da minha cama para poder anotar o que Deus fala. Eu estou montando as mensagens e Deus fala comigo e me diz textos que eu nunca tinha prestado atenção direito. Eu fico impressionada e eu falo, Senhor, Tu és maravilhoso. Ele fala comigo de uma maneira sobrenatural. E Ele quer falar com você também, não é só comigo, não. Mas é preciso ter humildade. É preciso dizer, Senhor, eu quero entender. Eu quero prestar atenção, eu estou com dificuldade de entender, mas me ajuda. Eu falei isso no começo. É preciso se submeter à mente, levar cativo o meu pensamento que eu tinha antes, diante do Evangelho. Eu vou repetir isso para você, diante do Evangelho. Você precisa levar cativo o teu pensamento à obediência de Cristo. Ponto. Aí eu pensava assim, o que você pensava não está de acordo com a palavra, muda. Isso se chama, na Bíblia, arrependimento, metanoia. Muda a forma de pensar. Porque se o Evangelho não mudar a tua forma de pensar, você não se converteu, você não aceitou Jesus verdadeiramente e você está perdido para sempre. Se você morrer assim, lógico. Então precisa entender o que Ele quer que a gente entenda pela palavra. Não conforme o que eu penso, o que eu acho, não segundo o pensamento humano, carnal e até diabólico. Porque está cheio de pensamento diabólico por aí. Cheio. 2 Coríntios 10:5, que fala isso, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Leve cativo, diante da palavra, o teu pensamento à obediência de Cristo. Porque nele, Cristo é a sabedoria, é o entendimento. Os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos em Cristo Jesus, aleluias. Colossenses 2:3. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, aleluias. Essa coisa do novo nascimento é doida mesmo. Porque foge do nosso... A gente quer controlar tudo. A gente quer controlar... Quando a gente está, né? A grávida, na hora do parto, ela até participa na hora, porque a grávida, não a criança. A criança ela é empurrada pelo impulso, né? Mas a grávida tem que fazer força. Então ela participa do parto. Mas no novo nascimento a gente não se conforma. Mas como eu não tenho que fazer nada? Não, descanse. A coisa mais linda de Deus é você descansar no que Ele fez. Porque Ele é que faz, não é você. Por isso que ele diz aqui, Eclesiastes, eu vou citar de novo esse texto, Eclesiastes 11:5, e Jesus vai citar também, onde fala assim, ó, assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Jesus vai usar uma parte desse texto para explicar isso. Da mesma forma que a gente não consegue, né, saber o caminho dos ventos e nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher, a gente não entende como é que Deus faz, o Deus que faz todas as coisas. Como é que você quer entender? Você quer entender como o homem está aí até hoje estudando? Nós estamos no ano 2024. Pela contagem dos judeus, nós estamos no ano 6.000 e pouco. Né? Desde Adão. E o homem está ainda investigando, né? Como começou o mundo, dá um monte de questionamento, um monte de sei o que lá. O homem não entende o que Deus faz. Porque Ele é o Senhor de tudo, aleluias. Ele é o dono da ciência. Alguns cientistas agora se rendem diante da máxima verdade que existe uma mente criadora que organizou tudo dessa maneira e a gente não consegue compreender. Alguns cientistas confessam essa forma. É a mesma coisa com o novo nascimento. Como é que você quer compreender? É loucura? Para nós é loucura. Quer dizer, é loucura para o ser humano que não compreende. Mas depois que a gente compreende, fala, meu Deus, é o teu poder. É o teu poder. Então, Deus faz todas as coisas. É Ele que controla tudo. É Ele que tem o poder de fazer aquilo que Ele prometeu. A gente só precisa descansar nisso. Você só precisa descansar. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque nenhuma palavra dEle cai por terra. Nenhuma. Aleluias! Então é preciso que a nossa mente natural, a gente não vai compreender isso, mas quando a gente estiver com Ele, então agora a gente vê como por espelho, meio nublado, né, diz a palavra, né?
Agora, em Cristo, eu vejo como meio assim, meio nublado, mas quando eu estiver com Ele, eu vou ver completamente como Ele vê. Amém? Então, a gente tem que crer nisso. Nós temos que ter a mesma fé que Abraão teve. Nós somos chamados a ter a mesma fé que Abraão teve. Abraão é o pai, é o patriarca da geração de Israel, através do qual começou toda a história de Israel na Bíblia. E nós temos que ter a mesma fé que ele teve, porque ele creu. Né? Ele creu, não com a mente natural, ele creu que Deus era capaz, tinha poder de fazer o que ele prometeu para ele. E vamos ver esse texto, Romanos 4, a partir do versículo 16. Olhe comigo. Você tem que ter essa fé. Eu tenho que ter essa fé. Romanos 4, a partir do versículo 16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça. Eu vou transliterar para você. Portanto, é por Cristo, para que seja segundo a graça. Não é por você, tá? É por Cristo, é para que seja segundo a graça. A fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente aqueles que são da lei, que são judeus, mas também que são da mesma fé que Abraão teve, o qual é o pai de todos nós. Então, o que Paulo está falando nesse versículo? Olha, a obra de Deus é pela fé, é por Cristo. Fé é Cristo. Cristo é a fé manifesta. Cristo é o firme fundamento da nossa esperança. Tá? E é pela graça, é segundo a graça, né? Porque é Ele que deu, para que seja firme tanto para os judeus quanto para nós, que temos a mesma fé que Abraão teve. Aleluias! Que é o pai de todos nós. E aí vai explicar aí no versículo 17, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem já. Aleluias! Deus é esse, Ele chama as coisas que não são como sendo. Ele chama você através de Cristo. E você agora é filho dele. Não é visível, mas Ele chamou e Ele faz. É o poder bará dele. Né? Ele chama as coisas que não são como se fossem. Então você é. Se Ele falou que se você creu em Cristo, você é filho. Você é herdeiro com Deus, co-herdeiro com Cristo. Você é uma nova criação. Você vai participar de um reino que não é deste mundo, é o reino que está na eternidade. Por isso que eu falo que o nascimento está intrinsecamente ligado ao reino de Cristo, ao reino que está fora desse projeto aqui. Mas Deus chama como se já fosse. Porque para Ele é Deus onipotente, onisciente, onipresente. Eu e você não. E nunca seremos. Nós teremos a imagem e semelhança de Cristo, mas não do Deus eterno. No sentido dos atributos dele. Nós teremos participação da glória eterna dele. Revestidos da glória dele. Versículo 18. O qual em esperança, Abraão aqui, né? Presta atenção. O qual em esperança creu contra a esperança. Tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos. Quando Deus prometeu, ele era casado com Sara, ele não tinha filhos, Sara era estéril. Quando Deus chamou ele e falou assim: olha, eu vou fazer você pai de muitas nações. Né? E prometeu para ele um descendente, depois na sequência do chamado. Mas eu não tenho filhos. Mas você terá. Ele creu. Né? E já enfraquecido, não atentou para o seu corpo já amortecido, que já era de quase 100 anos, e nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Quando eu estava lendo essa palavra, Abraão creu, porque Deus diz que ele foi justificado porque ele creu. Então Deus não mente. A Sara que acabou dando uma entradinha, né? Para variar, a mulher,
A mulher gosta de tudo, né? Mulheres, a gente precisa aprender alguma coisa com essas lições aí. A mulher, né, meia afobadinha, queria dar uma ajuda para Deus. Né? As mulheres gostam de dar ajuda para Deus, né? Gosta de dar uma ajudinha. Vou te ajudar, Deus. Tá muito lento o negócio. Né, mulheres? Tá muito lento. Mulher, presta atenção. Se submete. Eu vou falar uma coisa para você que o Senhor colocou no meu coração, mas daqui a pouco. Mas por hora, mulheres, a Sara se precipitou. Ai, Deus está demorando muito. Pega a minha serva e faz alguma coisa com ela, que comigo não dá, estou estragada. Mas Deus falou que ia ser a Sara. E Deus falou para ele, não é dele. Não, não é ela. É ela, é a Sara. Abraão caiu, né? Homem vai muito pela mulher? Não. Sim ou não? Né? A mulher fala, a mulher tem uma... Eu não tenho uma palavra para você sobre esse negócio da mulher, viu? Deixa para lá agora. Eu não vou entrar, que senão vai longe. Senão eu vou entrar num encontro de casais. A Sara se meteu e fez essa besteira. E o Abraão... Ah, que bom. Acho que o homem falou assim, bom, então tá bom, ótimo para mim. Ele é um homem. Às vezes a gente pensa assim, mas Abraão pecou. Todo mundo fala, Abraão caiu aí. Né? Mas depois ele viu a burrada que ele fez. Porque Deus falou assim, vocês fizeram tudo, Deus não impediu nada, hein? Se tu quiser fazer besteira, se você quiser se precipitar, você vai dar os burros na água. E vai causar uma tormenta que você não tem noção. Foi o que Sara fez. Hoje, Ismael é pai das nações árabes, inimigas de Israel. Ismael, Deus abençoou porque ele era um descendente de Abraão. Deus não volta atrás na sua palavra, abençoou, eu vou abençoar. Então, os árabes são abençoados também por Deus, são irmãos dos judeus. Então, a gente precisa entender essas coisas. Deus não mente, o homem falha, mas ele continua com a palavra dele. Mas a promessa de Deus era uma. Não é filho da carne. Não é filho da carne, é filho da minha promessa. Não é filho da carne. Abraão tinha que crer que o filho seria da promessa. Já é uma linha de Jesus. E depois de 25 anos, vai nascer Isaac. 25 anos. Ele teve que esperar. Precipitou-se Sara nisso, fez um estradalhaço. Todo mundo que se precipita faz estradalhaço e faz um desastre total. Incrível. Mas vamos continuar no texto para me poder continuar aqui. Ó. Versículo 21. Estando certíssimo, Abraão estava certíssimo de que o que Deus tinha prometido era poderoso também para fazer. Você também tem essa convicção? Quando vier as dúvidas, você fala assim, não, pera lá. Meu Deus, eu estou certíssima que meu Deus é poderoso para fazer o que ele falou. Amém, igreja? Amém para você também? Assim, isso também lhe foi imputado como justiça. O que é imputado como justiça, amados, é você crer agora. Agora, para mim, para você, é crer que Jesus é a minha justiça e a tua justiça. É isso que é imputado. Crer. Você não viu Jesus, você não viu ele morrer, mas a palavra diz que ele morreu por você, morreu por mim, né? E nessa história de Abraão, eu quero aproveitar o ensejo para dizer que é importante esperar. Uma das coisas que o cristão tem que aprender é esperar. Eu estou falando com cristãos agora, tá? Pessoas que dizem conhecer a Deus, conhecer a sua palavra. Uma das dificuldades que nós temos, principalmente nesta era de internet, velocidade 5G, 7G, 8, já está no 8? 6G. 6G. O meu está no 4. Meu computador nem sei que G que é. Meu computador está falando assim, você precisa mudar porque não é mais compatível com o seu computador. Eu falo assim, cale-se. O computador é meu? Eu fico discutindo. Né? O meu genro fala assim, pastor, você precisa mudar esse computador, que ele já está mais para lá do que para cá. Ele também me avisa. Quando vem as configurações novas, eu falo assim, você está desatualizado, não dá para pôr aqui nele. Mas não é numa época que nós estamos vivendo, que é tudo assim, ó. Eu não sei como era antigamente, eu sei agora. A gente está vivendo nessa época, então eu posso dizer por agora. As pessoas querem tudo para ontem. Mesmo crente. Não sabe esperar. Ora, fica desesperado.
Ai, meu Deus, eu estou perdida. Ai, meu Deus, eu estou não sei aonde. Ai, não sei o quê. Gente, olha, cala a boca. Espera. Quem crê, espera em silêncio a salvação do Senhor. Quem crê, confia, espera em silêncio a salvação do Senhor. Não fica batendo com a língua nos dentes. Não fica falando à torta e à direito. Tem que saber esperar. Esperar é uma das facetas do fruto do Espírito, que é fruto da palavra em nós. O fruto não é seu, o fruto é a palavra. Se a palavra estiver em você, se a palavra estiver em vocês, vocês vão produzir longanimidade, que é paciência, né, perseverança, domínio próprio, alegria, paz. É o fruto do Espírito, é isso, é fruto da palavra de Deus em mim, em você. Não é fruto produzido por você, é fruto produzido pela videira. E você é o ramo. Se você está ligado na videira, a videira produz através de você o fruto. Então, o fruto do Espírito é fruto da palavra de Deus no teu coração, na tua mente, impregnado. Então você começa. Então a gente repara isso, ó. Eu, no começo da minha conversão, no temperamento que eu tenho, que é dificílimo, colérico, eu era incontrolável, né? Não tinha domínio, aquelas coisas, né? Falava, não deixava, não levava desaforo para casa, bababá, aquele jeitão. Mas eu era crente. Eu nasci de novo. Isso que o pessoal não entende. Vai entender nas mensagens que eu vou trazer para frente. Mas aí, à medida que eu fui entendendo a palavra, olha lá, à medida que eu fui entendendo a palavra foi entrando dentro de mim, o que começou a produzir a palavra? Domínio próprio. Não é assim. Calma. Eu até continuava deslizando, mas já prestava atenção, não é bem assim. A palavra começa a produzir em nós aquilo para o qual ela foi lançada. Isso é maravilhoso também. Então a palavra começa a operar em nós. E esperar é uma virtude que tem aquele que está ligado na videira verdadeira, de verdade. Esperar. É um aspecto do fruto produzido pela oliveira verdadeira, que é Jesus. E nós somos o ramo ligado nele. Mas é ele que produz o fruto em nós através da sua palavra implantada no nosso coração. Aleluia! Fruto do Espírito nada mais é do que o fruto da palavra de Deus em nós. E que frutos são esses? Amor, está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Amor, paz, alegria, longanimidade. Longanimidade. Até a palavra já é longa, né? É engraçado e legal, né? Longanimidade. Você precisa ser longânimo, longânima. Olhar, discernir as coisas. Sem se apressar. Né? Sem perturbar, tumultuar o processo. Porque na espera, o Senhor me falou isso, na espera, a espera é uma prova. A espera, o Senhor falou, fale isso na sua mensagem. Eu coloquei no papel e escrevi, mas que depressa, porque às vezes o Senhor fala e eu estou fazendo alguma coisa. A espera é uma prova. A espera é uma prova. Pessoa que não sabe esperar é reprovada. Tem que saber esperar. É porque tem que demorar. Tem que saber esperar. Não é do seu jeito, não é da sua maneira, não é do seu tempo. A espera é uma prova. A espera é uma prova para saber o que está no nosso coração. Para Deus saber? Não, para você saber. Que você ainda muitas vezes é incrédulo, é incrédula. Para você saber que você ainda não teve o seu entendimento verdadeiro e transformado pela palavra. Por isso a palavra ainda não está operando em você aquilo que Deus quer que opere. Palavra do Senhor. Por isso que Deus diz, é uma recomendação de Deus. Não se conforme, você é uma nova criatura, não se conforme com este mundo, mas transforme-se, muda a tua mente pela palavra. Então a palavra precisa entrar em você, ela precisa fazer você se apropriar de tudo que você é e de tudo que você tem em Cristo Jesus. Amém? A espera é uma prova, escreva isso. A espera é uma prova. A pessoa que está plena do entendimento do Evangelho, ela anda em sobriedade, ela anda com moderação em tudo. Não precisa falar para ela nada. Verdade ou não? A pessoa, vou repetir isso bem devagarzinho. Porque quando as pessoas me perguntam, pastor, aquela pessoa está andando assim, ela é salva?
Eu não vou dizer que ela é salva, porque isso não compete a mim. Ser salvo, quem que vai dizer se é salvo ou não é o Senhor. Que é Ele que sabe, conhece o coração. Eu digo que aquela pessoa ainda não teve o entendimento transformado pela palavra do Senhor. Ela está correndo perigo, sim. Não vou dizer que não está correndo perigo. Ela pode estar até salva neste momento. Mas a falta de transformação do entendimento da pessoa, de submissão à palavra do Senhor, pode ter consequências não agradáveis. Tá? Então, a pessoa que está plena do entendimento, ela age com sobriedade, ela age com moderação, ela age com paciência. Né? Então, meu amado cristão de Deus, tenha paciência. Se você não tem, repense o que eu falei, se você realmente foi transformado pelo poder da palavra. Se a palavra realmente entrou no seu coração, se é que aprendeste de Cristo. Todas as vezes, a gente vai ver na quarta-feira, e eu vou ver nas próximas palavras também, se é que você aprendeu de Cristo mesmo. Porque tem pessoas que o seu Deus é o ventre, e não Deus. Tá? Não adianta dizer que crê em Deus, que crê em Jesus, mas não se submete à sua palavra. Não deixe se transformar pela palavra. A gente tem que submeter, eu tenho que submeter o meu temperamento, eu tenho que submeter meus pensamentos, o meu coração à obediência de Cristo, acabou. A palavra final, Ele é o meu Senhor, eu não sirvo mais ao pecado. O meu corpo tem que ser instrumento de justiça. Como que eu vou ser instrumento de justiça? Agindo impacientemente, falando que nem não sei o que por aí a quatro ventos. Como é que eu vou ser instrumento de justiça se eu não tenho controle de mim mesma? E Deus não vai segurar, não. Ele vai deixar você bater a cabeça no chão, para você entender que Ele é Deus. E quem se humilha será exaltado, mas quem se exalta será humilhado. São pessoas precipitadas que usam e agem, falam em causa própria. Está errado. Com esse comportamento revelam incredulidade. Incredulidade, e a incredulidade, pior, anda de mãos dadas com a ingratidão e com a desobediência. Uma coisa, você vê como puxa a outra? Olha lá. Quando você não se transforma pelo entendimento, você começa a agir por conta própria, olha lá, né? Se precipita em muitas coisas, não sabe esperar, né? Isso denota incredulidade, e a incredulidade anda de mãos dadas com a desobediência e com a ingratidão. Normalmente essas pessoas são ingratas. São ingratas com pastores, são ingratas com pessoas, com marido, com cônjuge, seja com quem for. Porque elas não tiveram ainda o entendimento verdadeiramente transformado pela palavra do Senhor, que produz em nós o verdadeiro fruto do Espírito. Como eu costumo dizer, ou você confia em Deus, ou você não confia, e não nos enganemos a nós mesmos. Ou você confia, ou você não confia. E com relação à palavra de Deus, a gente tem que crer no que Ele revelou, e Ele revelou essas coisas sobre o novo nascimento. Ele revelou estas coisas, que a gente precisa ser batizado no batismo da morte, para participar do projeto dele, da eternidade, né? Então, e o caminho é a cruz. Por isso que o evangelho que tem que ser pregado não é da prosperidade, porque esse mundo vai passar. O evangelho que tem que ser pregado é o da cruz, porque você precisa morrer com Cristo. Esse é o evangelho que Deus quer que pregue, porque nele está a justiça, né? E Jesus cumpriu toda a justiça de Deus. E todo aquele que crê é incluído nessa justiça, para que não seja condenado com o mundo, né? A cruz permite que o pecador seja batizado na morte de Cristo, e através dessa união com Cristo, Deus, ele morre e ressuscita uma nova criação, né? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Ora, Deus também ressuscitou o Senhor, o Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Aqui está falando das duas ressurreições, né? Das duas faces da ressurreição. A ressurreição dos mortos, a ressurreição da morte espiritual e a ressurreição para a vida eterna. Amém? Colossenses 2:12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Aleluias. Né? Então nós somos uma nova criação em Cristo. Eu gosto do texto de 2, estou acabando, gente. Eu gosto do texto de 2 Coríntios 5, 16 e 17. 17 vocês conhecem bem. 2 Coríntios 15, 5, 16.
Assim nós, olha aqui, vai dizer Paulo aqui, assim que nós, que daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, agora já não conhecemos desse modo. Olha que linguagem interessante que ele está falando. João poderia dizer, né, que os apóstolos, quase todos, reconheceram Jesus, tocaram em Jesus, né, conheceram ele segundo a carne, mas agora não conhecem mais ele assim. Porque nem eu posso conhecer, eu não conheço mais você segundo a carne, por isso que o nosso olhar não pode ser com aparência. Tem que ser segundo a reta justiça. Eu não posso julgar ninguém pela aparência, eu tenho que julgar pela reta justiça, isso eu posso. Ou seja, julgar de acordo, se a pessoa tiver com uma coisa, um comportamento inconveniente, contrário à palavra, aí sim eu posso julgar, principalmente como pastora. Se eu não fizer isso, eu estou omissa. Então, ninguém conhecemos segundo a carne, nem Cristo, que nós conhecemos, agora conhecemos desse modo, porque ele é espiritual e nós também agora somos espirituais. É isso que a gente tem que entender, que em Cristo ninguém é mais que ninguém. Em Cristo nós somos todos um só corpo nele, amém? E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, amém? Eu tinha mais um texto, né? Deixa eu ver aqui. Oh, Jesus, Ana, não tem jeito. Tinha mais um pouquinho aqui, mas não vai dar. O tempo já está muito aparente. Vamos, eu continuo a semana que vem, eu transporto para lá esse restante. O que eu quero que você entenda, meu querido, minha querida, é que Deus nos amou de tal maneira, esse amor não é sentimental. Esse amor é a palavra que Ele nos deu. Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que o Senhor te ajude a entender estas coisas, que são profundas e espirituais. Só se discernem espiritualmente, não com a nossa mente carnal, mas com a mente de Cristo. Que o Senhor te dê essa mente, que o Espírito Santo te ajude e te guie nessa verdade, para a glória de Deus e para o teu bem eterno, em nome de Jesus.